Aí na sua casa, ou onde você estiver, você pode se sentar, você pode se acomodar, e nós vamos meditar em um texto bíblico que será muito importante para todos nós. Muito importante, muito precioso. Eu vou ler a primeira carta de São João, o capítulo 3, alguns versículos, e depois o capítulo 5, um versículo. Se você puder, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no coração e atentamente ouça o que a Bíblia diz. Primeira carta de São João, capítulo 3, e versículos 7 ao 10. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E agora o capítulo 5 e versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Palavra do Senhor, digam graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, todos nós somos pecadores. Você tem pecados, eu também tenho. A Bíblia diz que não há nesta terra um justo sequer. Todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus pedindo perdão, esta pessoa vai receber de Deus o perdão dos seus pecados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Mas existem pessoas que deliberadamente estão pecando, conscientemente estão se rebelando contra Deus e não querem pedir a Deus o perdão dos seus pecados e não querem abandonar o erro. Existem pessoas que estão vivendo no erro e no pecado e conscientemente não querem abandonar o pecado, não querem vir para a igreja e não querem compromisso com Deus. É uma opção. Eu não vou chamar de opção de vida, eu vou chamar de opção de morte e de destruição. Então, entenda, todos nós seres humanos somos pecadores, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Aqueles que se voltam para Deus arrependidos dos seus pecados e pedem perdão, vão receber de Deus o perdão e a salvação
por Jesus Cristo. Mas as pessoas que não querem Deus, que não querem Jesus, que não querem o Espírito Santo, as pessoas que conscientemente se rebelam contra Deus e não querem servir a Deus e não se arrependem dos seus pecados, estas pessoas vão sofrer a consequência de rejeitarem Deus. Vão sofrer nesta vida e, se morrerem sem Jesus, suas almas vão direto para o inferno e de lá não tem volta. Então nós precisamos dizer para Deus: Senhor, perdoa-me dos meus pecados, perdoa-me do que eu fiz de errado e me ajude para que eu não faça mais. E devemos passar a viver uma vida de santidade, fazendo o bem e somente o bem, sempre. A Bíblia dizendo aqui, a primeira carta de São João, capítulo 5 e versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Gente, a Bíblia dizendo que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia fala o mundo, não é o planeta, mas é o sistema corrompido que impera no mundo. É a sociedade sem Deus. Por que você acha que tem tanta violência, tanta barbaridade? O que é certo parece que está ficando errado. E o que é errado parece que está se tornando certo. Por que nós vemos tanta coisa errada acontecendo? Porque o mundo, o sistema mundano, jaz no maligno. Agora, nós que acreditamos em Deus, o que nós temos que fazer? Guardar a fé, preservar a fé e permanecermos sendo fiéis a Deus. Não é porque muita gente mente que nós vamos mentir também. Não. Nós não temos que nos conformar com este mundo ímpio e corrupto. Nós temos que nos conformar com a palavra de Deus e sermos pessoas honestas, verdadeiras, corretas. Não é porque muita gente engana o seu semelhante que nós vamos enganar também. Não. Nós temos que ser pessoas que fazem o bem sempre. Não é porque muitas pessoas criam deuses para si, deuses com D minúsculo, que nós vamos fazer isso também. Não. Para nós, existe um Deus. É só um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas divinas que constituem o único Deus. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanta gente que está sofrendo porque se desviou do único Deus. Quanta gente que vai procurar ajuda em centros de feitiçaria, vai atrás de adivinhos, vai em lugares que Deus não está e que Deus não aprova. Quantas pessoas que estão inventando deuses, deuses com D minúsculo, porque não são deuses, são ídolos. E por isso a pessoa vive sofrendo. Sabe o que é ídolo? É alguém ou alguma coisa que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa.
Então, quando uma pessoa deixa de olhar para Deus, deixa de depositar a sua fé no único Deus, e ela vai atrás de feitiçaria, vai atrás de adivinhos, vai atrás de coisas que não são de Deus, ela está cometendo o pecado da idolatria. Ela está colocando pessoas e coisas no lugar de Deus na sua vida. E o resultado vai ser sofrimento. Então, o mundo jaz no maligno. Tem muita gente neste mundo cometendo este pecado. E por isso está sofrendo. Eu convido você que acompanha esta Santa Missa a acreditar no único Deus. Os santos são faróis que apontam para Deus. Os profetas no Antigo Testamento apontam para Deus. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa mãe disse: fazei tudo o que Ele, Jesus, vos disser. Nós não vemos na Bíblia Sagrada os santos e Nossa Senhora e os profetas chamando a glória para si. Todos os santos e santas de Deus, Nossa Senhora, os profetas apontam para o Senhor. Ele é o Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que Deus nos dê entendimento correto das Sagradas Escrituras e que você fique firme com Deus. Siga o exemplo dos santos, servindo a Deus e guardando a fé. Você que mora aqui em São Paulo, venha para a igreja, venha participar comigo das missas presenciais aqui na igreja. Você que está longe, participe da igreja aí na sua cidade. Caminhe com Jesus na igreja aí na sua cidade. E você pode acompanhar esta Santa Missa online, ao vivo, toda sexta-feira, meio-dia, aqui pelo nosso canal no YouTube. E olha, se você já foi em lugares que você sabe que não é de Deus, se você já procurou religiões que você sabe que não é de Deus, peça perdão a Deus e renuncie tudo isso. Renunciar significa negar. E com toda a sinceridade do coração, fale para Deus: meu Deus, eu fui em tal lugar e eu sei que eu errei. Meu Deus, me perdoe. Eu renuncio tudo isso que eu fiz, que eu falei. Meu bom Jesus, com o teu sangue derramado na cruz, apaga tudo isso, anula tudo isso, Senhor. E a partir de hoje, eu quero te servir e andar no teu caminho, e participar da igreja, e ser fiel ao Senhor. Faça este concerto com Deus hoje. E esse passado, esqueça. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, esqueça disso. E de agora para frente, viva uma vida nova. E se você tem aí na sua casa objetos de centros de feitiçaria, coisas que você sabe que não é de Deus, quebra, destrua, põe fogo. Ou pega isso, traga, põe aqui num dos altares da igreja e a gente se encarrega de se desfazer disso. Nós temos aqui o altar da cruz, você pode pôr tudo isso no pé da cruz e a gente se encarrega de se desfazer disso para você. Mas que você possa viver realmente em novidade de vida, servindo o único Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Leia a Bíblia, inclusive nós vamos deixar aqui na tela esse texto bíblico, anote,
Não agora, mas depois, para que você leia. A primeira carta de São João, capítulo 5. Está bem no final da Bíblia, viu gente? Bem no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Leia, hoje à tarde ou à noite, atentamente a palavra de Deus. E coloque em prática a palavra de Deus. É assim que nós derrotamos o Satanás. É assim que nós derrotamos o pecado. É assim que nós derrotamos todas as intenções malignas deste mundo tenebroso. E que você possa sempre, sempre vir para a igreja, caminhar com Jesus, amar e respeitar os santos e seguir o exemplo de vida dos santos, que são faróis e setas que apontam para Deus. É assim que a nossa vida será muito abençoada.